leio com o querido irmão é 2 Pedro, a segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 1. Eu vou ler na versão ARA, tá? Almeida Revista e Atualizada. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. O versículo 5 em diante. Você pode abrir na sua versão bíblica, você pode ler na tela conosco. Você pode ficar de pé onde você está? Aqueles que podem, por favor. O texto bíblico diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Até aqui. Oremos. Ó Deus, pedimos a graça do Senhor nesse momento sobre todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham de casa. Senhor, o privilégio de ouvirmos o Espírito Santo falando aos nossos corações. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Querido irmão, pode se assentar. O texto que eu li com você, aqui na carta de 2 Pedro, faz parte de uma passagem que orienta o desenvolvimento do crente em Jesus Cristo. O texto está orientando o crescimento espiritual dos nascidos de novo, dos regenerados por Cristo Jesus. E a orientação para que o desenvolvimento aconteça, você percebe, ela se dá a partir da fé na direção do amor. Há aqui uma palavra que deve ser destacada, iluminada. Na versão que eu li para os irmãos, o texto diz assim: reunindo toda a vossa diligência. O que significa dizer, queridos irmãos, nesse contexto, é que o crente precisa participar do seu desenvolvimento. Ele não participa da salvação. A salvação é presente. A salvação é entregue a você e você não pode comprá-la. Nós não compramos a salvação, não fazemos por merecer a salvação. A salvação é graça, a salvação é presente de Deus. E depois, o que vem em seguida? O que vem em seguida é desenvolvimento, é crescimento. Então o crente precisa entender, o crente em Jesus Cristo precisa entender que ele atua neste instante, no instante de participar do desenvolvimento. A palavra é reunir toda a vossa diligência. Para quê? Para que após a fé venha, olha só, virtude, com a virtude, conhecimento, com conhecimento, e vai, uma virtude por vez, uma qualidade espiritual por vez, que nós desenvolvemos a partir da nossa salvação. Nós participamos disso, nós atuamos nisso. Deus plantou em nós a salvação e nós agora vamos fazer a vida cristã se desenvolver. O novo ser gerado em nós pelo Espírito Santo se desenvolver. Há um objetivo grande de cada um de nós em Cristo Jesus, que é nos parecer com Ele. Ele é o nosso modelo. E enquanto nós olhamos para aquele modelo, nós encontramos o nosso lugar e vamos caminhando na direção dele. Na direção desse modelo bonito e perfeito que é ser como Jesus. Nós fazemos por onde? Nós participamos disso. Então o desenvolvimento espiritual, meu querido irmão, é uma ação efetiva que nós fazemos. Todo dia nós atuamos nisso, todo dia nós participamos disso. Mas algumas pessoas acham que isso acontece automaticamente. Se converteu, agora é só esperar que o crescimento aconteça. Mas crescimento não é automático. Crescimento precisa ter envolvimento, participação, atuação sua. Não é como, de repente acontece com algumas pessoas, que
vão na academia e fazem a matrícula. Pega o documento de matrícula e leva para casa. E chega em casa, coloca o documento de matrícula em cima da mesa. Mas não volta lá. O que vai acontecer? Nada. Documento de matrícula em cima da mesa não faz músculo crescer. Documento de matrícula em cima da mesa não faz a sua saúde se desenvolver. É preciso voltar lá amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e na semana que vem, no mês que vem, todo dia, para que aconteça o negócio, né? Então você foi salvo em Cristo Jesus. Seu nome está no livro da vida. Seu nome está lá, meu irmão. Ninguém pode tirar você de lá. Você está salvo em Cristo Jesus. Mas o que vem em seguida? Desenvolvimento. E desenvolvimento é participar todo dia destas virtudes, na promoção delas, como se fosse uma engrenagem. E o crente em Jesus Cristo faz isso, por quê? Porque cada uma destas peças é importante para o conjunto, meu irmão. É igual a uma engrenagem de carro, né? Se uma der defeito, trava tudo. Percebeu? Acho que eu vou ler novamente o texto. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. É uma após a outra, uma vai puxando a outra, a carência de uma atrapalha a outra. Elas estão envolvidas, elas estão interrelacionadas, começa na fé, termina no amor. Mas tem um negócio no meio aqui. Essa peça do meio é significativa para nós, em especial Cláudio e Milena, no mês da família. O nome desta peça é domínio próprio. Porque para nossas casas e nossos lares, meus irmãos, o que nós precisamos de desenvolvimento desse negócio, domínio próprio, não é brincadeira. Então nós temos aqui uma engrenagem, e no meio delas nós temos o domínio próprio, que funciona como se fosse o miolo delas, o coração delas. É preciso que elas se desenvolvam de alguma maneira ao passarem pelo domínio próprio. O domínio próprio continua empurrando, até chegar lá no final, e é o amor. Da fé ao amor, o domínio próprio faz o meio, faz o coração das virtudes cristãs. Numa casa sem domínio próprio, é difícil acontecer desenvolvimento. O que vai acontecer se não há domínio próprio é confusão. Então eu quero focar no domínio próprio. De todas as virtudes aqui apresentadas, em função deste período que nós estamos vivendo, que é o mês da família, eu quero focar no domínio próprio. Porque o domínio próprio parece ser uma das grandes crises de todas as nossas casas. De nossas casas cristãs também. De nossos lares cristãos também. Sem domínio próprio é difícil fazer as coisas acontecerem apropriadamente. Então eu vou focar com vocês no domínio próprio, meus irmãos. E o domínio próprio aqui é literalmente governo interior. Encratem é o termo original, o significado é governo interior. É isso que significa domínio próprio, governo interior. Mas pastor, governo interior de quê? Então, eu vou apresentar para vocês aqui 3 elementos para você governar por dentro. Porque à medida que você governar por dentro, as ações se refletem. Ou seja, o governo interior aparece na prática, aparece no comportamento, aparece na fala, aparece no gesto. Então você governa por dentro e externamente o domínio interior aparece. Então, para nós mantermos nossas casas em ordem, nós precisamos de domínio próprio. E em primeiro lugar, domínio próprio, governar por dentro é governar o quê? É governar os sentimentos, meus irmãos, é governar os sentimentos. E ao falar de sentimento, eu estou quase que indo na contramão desta cultura, desta sociedade, que pensa o inverso disso. A nossa sociedade, a cultura contemporânea, ela pensa diferente. Para ela, o bom é deixar levar, que os sentimentos me levem, que a vida me leve. Eu vou para onde o meu coração mandar. O sentimento governa. É nesse contexto que você assiste televisão, que você acompanha filmes. O grande personagem é aquele que deixa seu sentimento levar e tomar a decisão a todo momento. Ele é uma pessoa
levada por suas emoções. Mas o texto bíblico tem uma maneira diferente de pensar nisso. O texto bíblico pensa diferente. Tem um texto lá no Antigo Testamento que diz que o indivíduo que não controla os seus sentimentos é como uma cidade sem muro. Uma cidade sem muro. E uma cidade sem muro, nos tempos antigos, meus irmãos, é uma cidade sem proteção nenhuma. Uma cidade sem muro, ela está para ser atacada por tudo quanto é adversário. Uma cidade sem muro não tem defesa. E o texto bíblico nos orienta. Uma pessoa que não controla seus sentimentos é como uma cidade sem muralha, sem defesa. Você não tem defesa. Você está à mercê. Porque sentimento, segundo o próprio Jeremias, e Jeremias, ele é chamado de profeta reclamão, porque ele fala, né? Ele fala espontaneamente. E uma das coisas que ele fala é: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Diz lá o Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O que ele está dizendo com isso? O que ele está dizendo com isso é: não confia no coração, não confia nos seus sentimentos. Seus sentimentos não são bons guias. Não vá por ele, meu irmão. O coração não é um bom guia. O coração te engana. O coração te ilude. O coração te leva para o buraco. Quantos lares são destruídos? Por quê? Porque alguém resolveu se deixar levar pelo coração. Bom, bateu a cabeça na parede. Um jovem se deixou levar pelo coração, bateu a cabeça na parede. O coração não é um bom guia para nenhum de nós. Diz lá o profeta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não se deixe levar pelas emoções. É preciso controlá-las. É preciso mantê-las sob controle. Eu não estou dizendo com isso que você vai ser uma pessoa fria, gelada. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Deus nos deu emoções, elas estão lá dentro de nós. O que o texto está nos orientando é: controle as emoções, mantenha-as sob controle. É isso que significa domínio próprio, é dominá-las, não é zerá-las, não é acabar com elas, não é transformar você numa pessoa que não sente nada. Não, você vai continuar sentindo. Não dá para você matar os sentimentos. O que o texto nos orienta é: controle-os. Porque se você não os controla, você diz uma palavra que vai magoar alguém. Se você não os controla, você toma uma decisão que vai arruinar a sua vida. O texto bíblico está cheio de pessoas que tomaram decisões que arruinaram suas vidas. E não é só o texto bíblico não, meus irmãos. É só olhar para um lado e para o outro. Olha para o lado. Você vai encontrar à sua volta o tempo todo pessoas que arruinaram suas caminhadas, suas carreiras, suas vidas por causa de sentimentos. É para mantê-los sob controle. Eles estão aí dentro, mas eles não vão tomar a decisão. Não vão definir a sua palavra. Não vão ser a última voz no seu comportamento. Quando a ira bater, controla a ira. Falamos sobre isso recentemente. Quando a raiva acontecer, controle a raiva. Quando a inveja se manifestar, controla a inveja. É para dominar isso. Está aí dentro de você? Tá. Você tem essas coisas. Mas cuida delas, mantenha-as sob controle. O sentimento é como se fosse uma represa. Nós temos várias represas à nossa volta. E elas normalmente nos dão eletricidade. Elas normalmente nos dão energia elétrica. Pode estar vindo de alguma represa. Mas se cai a parede da represa, se o troço arromba lá, meu irmão, aí é morte na certa. Ela sai destruindo tudo que encontra pelo caminho. Entendeu aqui agora? Como uma represa de água são os seus sentimentos. Eles estão aí e deles pode sair até coisa boa. Mas se você não os mantiver sob controle, resultado é destruição, tá? Lares e mais lares são destruídos porque o marido não se conteve, a mulher não se conteve, os filhos não acompanharam com clareza esse mandamento bíblico de segurar e controlar as emoções. Controle as emoções é o primeiro elemento aqui. O segundo elemento... Opa, vou tomar uma água aqui. O segundo elemento... Vou colocar água aqui, peraí.
O segundo elemento, meus irmãos, controle os seus desejos. Tem uma diferença? Tem. E por desejo, eu estou pensando aqui em coisas que você quer. Coisas que você, né, escreve no seu caderninho. Eu quero isso. E o que você deseja vai definir os seus passos. O que você quer na vida? Eu quero ser uma pessoa milionária. Isso vai definir os seus passos. Você vai viver em função de ganhar dinheiro. Eu quero ser uma pessoa famosa. Isso vai definir os seus passos. Você vai viver em função de fama. Eu quero ter 1 milhão de seguidores. Isso vai definir os seus passos. Você vai viver para isso. Os seus desejos definem você. Os seus desejos constroem você. Ora, se desejos têm esse potencial de construir você, o que você faz? Controla o desejo. Busque desejos bonitos e saudáveis. Porque tem desejo que é bom e tem desejo que é ruim. Nem todo desejo é uma coisa ruim. Não vamos apagar os nossos desejos, porque nós precisamos deles para levantar da cama de manhã. Eu preciso de uma meta na vida para poder, ao acordar, me levantar, tomar café e sair para trabalhar. Se eu não tiver desejo nenhum, eu vou ficar deitado lá, esperando alguma coisa acontecer. O que me tira da cama são desejos. Então, defina bons desejos. Defina desejos saudáveis. Porque desejos não saudáveis, quando eles controlam você, eles se tornam idolatria. Porque ídolo não é um objeto necessariamente, um poste necessariamente, uma pequena estatueta. Se alguma coisa controla você mais do que a pessoa de Deus, isso que controla você é um ídolo para você. Você me entende nesse aspecto? Então mantenha seus desejos sob controle. Mantenha os desejos aquartelados. E vá avaliando dentro de casa, né? Se você é casado com o seu cônjuge, né? Todo dia o desejo. Esse desejo que nós queremos para a nossa casa, esse desejo que nós queremos para a nossa família, esse desejo que nós queremos para nossos filhos. E esses desejos vão movimentando a família. Controle os seus desejos. Não permita que os desejos controlem você. E o mais curioso nesse aspecto dos desejos é que a nossa sociedade quer nos encher de desejos. E se nós não prestarmos atenção e formos recebendo os desejos que a sociedade lança sobre nós, o que vai acontecer? Nós vamos nos endividar. Vamos ficar todos endividados aqui. Porque a toda hora tem alguém querendo vender para você um desejo. Se você faz uma visita a um shopping center, cada vitrine daquela quer te vender um desejo. Quer te convencer de que você precisa daquilo desesperadamente, de que sem aquilo você nunca será feliz, de que você precisa daquilo para ser feliz, para existir você precisa daquilo que aquela vitrine está te vendendo. E se você comprar esse desejo, meu querido, o que vai acontecer é que amanhã tem um outro, e depois de amanhã tem um outro, e todo dia vai aparecer um. Resultado, não tem dinheiro que dê conta. Não tem salário que dê conta, porque toda hora estão querendo vender para você um desejo novo. A vitrine é uma vendedora de desejos. Ela foi projetada, ela foi arrumada para te convencer de que você precisa daquilo. E a vida vai nos ensinando que há realmente poucas coisas que nós efetivamente precisamos para continuar existindo. O volume de coisas que nós efetivamente precisamos é muito pequenininho. Mas se você não controla o seu desejo, pai, você vai se endividar. E uma das causas mais comuns de crise doméstica, Milena e Cláudio, é endividamento. Famílias endividadas é sinal de conflito. Ele vai brigar, ela vai brigar, um vai acusar o outro, você é culpado, e o conflito se manifestou. Lares são destruídos, meus irmãos, por causa de desejos não saudáveis. Desejos vendidos artificialmente para você, como se fossem pão. Mas não é pão, é isca do diabo. Ele lança para você, você pensa que é pão, mas é isca. Cuidado com isso.
jogos, por exemplo, que endividam lares e mais lares pelo Brasil afora. É isca. Lança pão, o sujeito come o pão, está amarrado pelo diabo naquele jogo de azar. E torra o patrimônio da família naquele jogo. Os vícios começam por causa de desejos não saudáveis. Se é para ter desejo, e desejo é uma necessidade, como eu acabei de mencionar, defina bons desejos familiares. Minha sugestão para os queridos irmãos é: se sentem dentro de casa e conversem sobre os desejos que vocês querem ter em comum. Veja o que eu estou falando com vocês. Vocês vão conversar sobre os desejos que vocês terão em comum. Porque desejo precisa estar sob controle. É preciso que em algum momento você risque desejo do seu caderninho. Ou então escreva desejo no seu caderninho. Porque quem controla a caneta, que escreve desejo e apaga desejo, tem que ser você, meu irmão. Não pode ser o marketing. Não pode ser a vitrine. Eu quero que você entenda que a vitrine está querendo dizer para você: olha, você precisa disso para se alimentar. E depois que você come, você fica com mais fome. E quer um novo, e um novo. O que você comprou hoje não presta amanhã. É assim, desse jeito. O telefone que você compra hoje, amanhã não presta. A roupa que você comprou hoje, daqui a alguns dias está ultrapassada. E alguém em algum momento definiu para você que não é mais essa cor. Essa cor que você está usando aí está fora de moda. Tem que ser uma outra cor. E eles trocam as cores de propósito para você ter que voltar lá e comprar uma outra cor. E tem que ser uma cor bem diferente. Não pode ser cor que transite de uma temporada para outra. Não pode aproveitar a guarda-roupa. Não pode. Então alguém lá em algum lugar, em algum ponto obscuro do planeta, definiu para você qual é a cor que você vai usar no próximo verão. Definiram. Aí alguém vai lá para você na televisão e fala assim: acordo. Eles falam isso com a cara boa, com a boca boa. Dizem assim: a cor do verão será o roxo. Aí você olha para o seu guarda-roupa, não tem nada roxo. É claro que não vai ter nada roxo. Mas alguém disse para você que a cor do verão é o roxo. E você vai lá e busca o roxo para comprar. E passa um pouquinho, já não é mais o roxo, é outra cor. Alguém está decidindo onde você vai gastar o seu recurso que você custa para ganhar. Alguém está decidindo para você onde você vai investir a sua vida. Alguém está decidindo para você o que você vai fazer dela, da sua vida. Meu irmão, não permita que alguém decida isso por você. É você que tem que decidir isso. Em Cristo Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, decida. Tome as rédeas do desejo. Faça uma lista daquilo que você e a sua esposa, ou vice-versa, desejam, e negociem juntos, desejo a desejo, um por um. Por quê? Porque a vitrine pode destruir o seu casamento. Vitrine pode destruir o seu casamento. Meu irmão, isso não é só coisa de criança, não. Criança a gente vê com mais frequência, tá? Você vê uma criancinha passando, é uma vitrine de brinquedo, ela olha para aquele brinquedo lá, o bonequinho, pastor Pedro Jorge. E aí ela começa a fazer uma pirraça, porque a criança, ela pensa: sem esse brinquedo eu vou morrer. É isso que ela pensa, a criancinha. Ela chora desesperadamente, parece que vai morrer se não sair dali com aquele brinquedo. Então, a criança faz isso, todos nós vemos a criança fazer isso, você já vimos criança fazer isso, mas e se eu disser para você que adulto também faz? E se eu disser para você que marmanjo também faz? Sem isso eu não vou ser feliz. Sem isso eu não vou conseguir dormir em paz. Sem isso eu não existo. E aí vai e compra, e compra, e compra. E o desejo te destrói. O desejo te destrói. Controle o desejo, meu irmão. O nome disso é domínio próprio. Você domina isso. Não permita que alguém em algum lugar decida para você o que você vai desejar. Você define o seu desejo. E que seja desejo saudável, para a glória de Deus. O que vai abençoar a minha casa, é isso que você vai desejar. O que vai abençoar os meus filhos, é isso que você vai desejar. O que vai abençoar a minha igreja, é isso que você vai desejar. O que vai abençoar o meu irmão, é isso que você vai desejar. Deseje bons desejos, porque o desejo te faz e te constitui. 3, para fechar.
controle, governe as suas reações. Você não tem domínio nenhum sobre as coisas à volta de você, mas você tem domínio sobre como no seu interior você reage às coisas à sua volta. Você tem domínio sobre isso, a maneira como você vai reagir. Estou pensando aqui em situações difíceis, em tempestades, em crises, em conflitos exteriores. Estou pensando aqui, por exemplo, em situações como enfermidade, desemprego. Estou pensando aqui em situações difíceis à nossa volta. Você não controla isso. Você não controla o tempo, por exemplo. Você não define quando vai chover e quando não vai chover, se vai ter sol. Não controlamos isso. Então, quando o navio sai do porto do Rio de Janeiro, o comandante daquele navio não consegue desejar bom tempo. Eu desejo que não haja aqui um tempo ruim, que o mar esteja tranquilo para eu sair daqui com tranquilidade da Bahia, que não tenha ventos contrários, que não tenha ondas maiores do que o nosso navio pode suportar. Ele pode desejar o quanto ele quiser, mas ele não controla as ondas, ele não controla o vento, não controla a tempestade, mas ele controla a sua calma interior. Ele controla o seu interior o suficiente para que, controlado, ele segure com firmeza aquele navio. Então, você não controla as coisas à volta de você, mas você controla a reação, a maneira como você reage. E reação começa por dentro. Uma pessoa, diante de uma situação difícil, ela precisa confiar em Deus. E isto é uma reação. Ela pode se desesperar, mas ela entendeu que confiar em Deus é melhor. Ela entendeu que ter paciência para aguardar é melhor do que arrancar os cabelos. E isto está sob o controle dela. Você não controla as circunstâncias, mas controla a forma como reage por dentro às circunstâncias. Isso é domínio próprio, meu irmão. O nome disso é domínio próprio. E pessoas que dominam as suas emoções, os seus desejos e a sua reação interior às dificuldades externas, elas conseguem se desenvolver. Desenvolve seus lares, desenvolve suas casas. Casas com pessoas que se desenvolvem desta forma são casas que crescem juntos. As pessoas ali crescem e amadurecem juntos. Então eu queria que você, meu irmão, minha irmã, o marido, a esposa, o pai e o filho, toda a casa, nesse instante estivesse com estes textos, com estas virtudes e com estes mandamentos aqui diante da mente. Para que lares que se desenvolvem assim, cresçam juntos. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus a graça dele sobre nossas casas. Ó Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos os queridos irmãos que estão aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham, e peço ao Senhor para nos abençoar a todos. Que o Senhor nos ajude a dominar o interior. Desejos sob controle, sentimentos sob controle, reações sob controle, para que dentro de casa nós tenhamos a melhor palavra, o melhor comportamento, e nossos lares sejam lares controlados, submissos ao Senhor. Que o Espírito Santo esteja ali desenvolvendo o marido, a esposa, os filhos em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.